Provérbios capítulo 16, versículos 17, 18 e 19. O alto caminho do reto é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. A soberba precede a ruína. Vamos dar uma olhadinha em Obadias, livro do profeta Obadias, versículos 3 e 4 diz assim: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, a altivez, a soberba, irmãos, é o pecado mais antigo do mundo, e é um dos pecados que Deus mais detesta, é o pecado da soberba, é o pecado da altivez. E quantas pessoas entraram pelo caminho da soberba? Quantas pessoas entraram pelo caminho do orgulho? Quantas pessoas entraram pelo caminho da altivez? Atraindo para si, atraindo para a sua própria vida a justiça de Deus. Irmãos, nós vemos na Bíblia que a soberba seduziu o coração de Satanás para se rebelar contra o próprio Deus, e a consequência foi a queda de Satanás lá do céu. Isaías capítulo 14 e o versículo de número 12. O próprio Satanás, ele se ensoberbeceu, e ele quis ser igual a Deus, ou ele quis ser superior a Deus. O que aconteceu? Deus derrubou ele lá de cima, e até hoje ele está aí procurando um lugar para ele, perturbando a vida das pessoas. Irmãos, as escrituras sagradas, lá em 1 Pedro capítulo 5, o versículo 5 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes de coração. Irmãos, Deus tocou no meu coração, e Deus disse assim: fala, Josué, sobre a soberba, nessa noite. Cite alguns exemplos de pessoas que foram atraídas pelo pecado da soberba e pagaram muito caro pelo pecado cometido diante dos olhos de Deus. Irmãos, e Deus foi mostrando para mim, eu fui colocando aqui na minha anotação, alguns exemplos de que a soberba precede a ruína, para que nós tenhamos cuidado. Irmãos, basta nós abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta, no livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. 5, 19, 20 e 21. Quem já achou diz amém. Olha o que diz a palavra no livro de Daniel: e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e tremiam diante dele. Diante de quem? Diante de Nabucodonosor. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, repita comigo: soberba, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. E olha, irmãos, o que aconteceu aqui com Nabucodonosor: foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva com os bichos, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu ou conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e a quem quer Ele constitui sobre eles.
Irmãos, Nabucodonosor, ele se ensoberbeceu, ele se orgulhou, ele se achava o maior daquela época, ele se achava o melhor daquela época. A quem ele queria matar, ele matava. A quem ele queria dar vida, ele dava vida. Irmãos, era assim que ele agia. Ele não reconheceu a glória de Deus sobre a vida dele. Ele não reconheceu a soberania de Deus sobre a vida dele. Olha o que aconteceu com ele aqui, ó. Virou um animal, foi comer ervas como animal, foi levar sereno nas costas como um animal, até que reconheceu, né, que o Deus Altíssimo tem domínio sobre todas as coisas. Mas irmãos, vamos chegar aqui no nosso segundo exemplo. Eu tenho vários exemplos para passar para vocês aqui, mas eu vou passar para vocês de uma forma rápida. O primeiro então, para vocês que estão anotando, na vida do rei Nabucodonosor, a manifestação da justiça de Deus na vida de Nabucodonosor. Em segundo lugar, na vida do rei Belsazar. Está aí no próprio capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Irmãos, Belsazar, mesmo sabendo o que acontecera ao seu pai, irmãos amados, ele deu lugar à soberba. Olha o que diz aqui o texto no versículo 22 do capítulo 5 de Daniel. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, ou seja, o que aconteceu ao seu pai. Te levantaste contra o Senhor do céu, foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e perante os seus grandes e as suas mulheres e as concubinas, bebestes vinho neles, e assim, diz aí o texto. E naquela noite daquela grande festa, apareceu aquela mão escrevendo na parede, e aquela mão escreveu: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E diz aí o versículo de número 30, olha o que aconteceu com aquele homem que não reconheceu a soberania de Deus. Aquele homem que não se humilhou diante do Senhor, mas era achado como bom da boca naquela época. Olha o que aconteceu, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Irmãos, ele não projetava que ele seria morto naquele dia. Ele não projetava que ele seria morto naquela mesma noite, mas Deus se manifestou na vida dele. Ele não deu glórias a Deus, e a justiça de Deus se manifestou sobre a vida dele. Irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com a soberba. Vamos tomar cuidado com o orgulho. Irmãos, o terceiro exemplo que Deus colocou no meu coração foi na vida do rei Amazias. São homens que às vezes a gente não ouve quase falar sobre eles, mas eles têm também lições para nós. Irmãos, vamos lá para o livro de Reis. Volte um pouco aí na sua Bíblia, no livro dos Reis. Segundo Reis, capítulo de número 14. Quem já achou diz amém. Ninguém achou ainda, né? Segundo Reis 14, a partir do versículo 10. O rei Amazias. Eu vou ler para você, enquanto você está achando aí. Na verdade feriste os edomitas. Olha o que diz a palavra. Na verdade feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Repita comigo: ensoberbeceu. Gloria-te nisso, e fica em tua casa, e porque te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo. Irmãos, por causa de ter lutado, por causa de ter vencido os edomitas, Amazias, ele se ensoberbeceu, o seu coração se encheu de orgulho, e ele não glorificou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que aconteceu com ele? Veja aí no capítulo 14, versículos 18, 19 e 20.
Vamos ler aí o que aconteceu com este homem que também se ensoberbeceu, não reconhecendo o poder de Deus na vida dele. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis, porém enviaram após ele homens até Laquis, e estes o mataram ali. Versículo 20, e o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. Foi morto, foi trazido o seu corpo em cima de um cavalo, e ele foi então sepultado junto à sepultura de Davi. Irmãos, outro homem que se ensoberbeceu, não glorificou o nome do Senhor. Mas irmãos, vamos continuar bem rapidinho. Em quarto lugar, existe um outro exemplo. Vai aí um pouquinho para frente da onde você está. Segundo Crônicas, capítulo de número 26. Segundo Crônicas 26, um pouco para frente da onde você está em Reis aí. Versículo de número 19. Olha aí no versículo 19 de 2 Reis, 2 Crônicas, capítulo de número 26. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, pois, contra os sacerdotes, olha agora aqui, vírgula, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o feria. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Não glorificou a Deus, se ensoberbeceu contra Deus, foi ferido de lepra e morreu leproso. Mas vamos, irmãos, para um outro exemplo. Vamos para outro exemplo. Eu falei que eu ia ser muito rápido. Ainda segundo Crônicas, vai um pouquinho mais para frente aí, no versículo de número 33. Capítulo de número 33, a partir do versículo 21. Nós vamos ver agora a experiência na vida do rei Amon. Outro que também se ensoberbeceu e recebeu a justiça de Deus na sua vida. Irmãos, Amon, filho de Manassés, começou a reinar em Jerusalém aos 22 anos de idade. Também fez o que era mal diante dos olhos de Deus, como havia feito o seu pai. Não se humilhou perante o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu pelas mãos dos seus próprios servos em sua própria casa. Olha aí o que diz o texto, vamos ler? Era Amon, da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu. Versículo 23, e não se humilhou, olha bem, não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara, antes multiplicou Amon os seus delitos. Então conspiraram contra ele os seus próprios servos, e o mataram em sua própria casa. Irmãos, eu sempre digo que com Deus não se brinca. Perante o Deus Todo-Poderoso, perante o Deus Altíssimo, não se brinca. Irmãos, Deus não tolera a soberba, Deus não tolera o orgulho. A palavra de Deus diz que Deus abate aos soberbos. Aliás, o texto de Provérbio que nós lemos diz que a soberba precede a ruína. Vamos ver mais um exemplo, irmãos, já estou terminando. Em sexto lugar, agora nós vamos lá para o livro de Atos, lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quem já achou diz amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 22. Irmãos, esse aqui foi Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Vocês vão ver o que aconteceu na vida desse homem aqui. Que coisa terrível que aconteceu na vida dele. Olha o que diz o texto: e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Está vendo, irmãos? Não deu glória a Deus. E comido de bichos expirou. Você prestou atenção no que eu acabei de ler? Comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Irmãos, a história de Herodes. O rei Herodes havia perseguido terrivelmente a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, ele havia perseguido terrivelmente a igreja com o objetivo de maltratar a igreja e até mesmo matar algum. Inclusive, ele executou Tiago ao fio da espada. Tiago foi morto pela mão de Herodes ao fio da espada. E a palavra de Deus diz que ele prendeu Pedro, mas o anjo do Senhor veio e livrou Pedro daquela prisão. E Herodes ficou tão indignado que ele mandou perseguir os soldados e fazer justiça na vida dos soldados que estavam de guarda por causa do desaparecimento de Pedro. E a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que ele não deu glórias a Deus. Herodes não deu glórias a Deus. Irmãos, o anjo do Senhor o feriu, e ele teve uma morte horrível. E eu estava ontem, irmãos, dando uma estudada, dando uma pesquisada. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele foi literalmente devorado vivo por bichos. Você já parou para pensar uma pessoa ser devorada viva por bichos, de dentro para fora? Irmãos, ele foi devorado por vermes, de dentro para fora. E aquele homem então pagou caro, porque não glorificou o nome do Senhor. Irmãos, a soberba é um pecado horrível diante de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Agora vamos para o último exemplo. Em sétimo lugar, vamos para Lucas. Volte um pouquinho da onde você está aí. Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12. Aleluia. Quem já achou diz amém. Lucas, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 16. Nós vamos ver agora, irmãos, a experiência de um homem que ficou rico. Um homem que a sua lavoura produziu muitíssimo, a sua fazenda cresceu de uma forma assustadora. E em vez de agradecer a Deus, em vez de dar glórias a Deus, ele pensou na sua vida, nos seus prazeres mundanos e nos seus prazeres carnais. Olha aqui o que diz o versículo 16 do capítulo 12 de Lucas. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem, ou a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, ou seja, ele se arrazoava com ele próprio: o que farei? Não tenho onde recolher os frutos da minha fazenda. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, olha bem, em vez dele glorificar a Deus, olha o que ele disse aqui: e direi à minha alma: alma,
tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, bebe, come, folga, regala-te. Mas Deus lhe disse naquela noite, naquele dia, Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Irmãos, esse homem foi muito abençoado, mas não deu glórias a Deus, apenas pensou na prosperidade terrena e nos prazeres terrenos, e naquela mesma noite, ele morreu, fulminado pelo Senhor. Irmãos, a soberba precede a queda, a soberba precede a queda. O que Deus ministrou no meu coração, para eu ministrar ao seu coração nessa noite? Se Deus tem usado você na obra dEle, é para a glória dEle, é para a glória dEle. Se você tem cargos na igreja, é para a glória dEle, é para o louvor do nome dEle. Se Deus tem dado dons espirituais para você ser uma bênção na igreja, é para a glória dEle, é para a honra dEle. Irmãos queridos, se Deus tem prosperado o teu caminho, se Deus tem te abençoado, lembre-se de agradecer a Deus, e a honra é dEle, e a glória é simplesmente para Ele. Amém, irmãos? Não deixe a soberba entrar no seu coração. Reconheça que você não é nada. Glorifique a Deus sempre em sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando, e você vai continuar crescendo cada dia mais, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém? Levanta a sua mão e dá uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso.